Convidar ele, não? Olá, pessoal, bom dia. Estamos iniciando aqui a nossa live sobre o que não te contaram sobre o início da advocacia. Vamos aguardar aí os colegas entrarem aí na live para a gente poder estar iniciando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Gilson Divino, grande advogado aqui de Camusim, com uma larga experiência aí na advocacia, 12 anos de atuação. Dr. Gilson é uma referência, certo? De profissional, de pessoa, certo? De ser humano, de filho, de amigo, de namorado. É um cidadão de bem e próspero em todas as áreas da vida. Aprendo muito com o Dr. Gilson e hoje ele será o nosso convidado aí especial. Vamos chamar aí o Dr. Gilson aí para participar logo da nossa live. Ali, ADV. Espero que o Dr. Gilson entrar aqui na nossa live para a gente iniciar. Dr. Gilson, bom dia. Doutor Zé Nilson Coelho, bom dia, tudo bom? Me ouvindo bem aí? Maravilha, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Excelente. O áudio aí tá saindo bem aí, pessoal que está assistindo. Só dá o ok aí. Acredito que esteja bem o áudio aí. Está conseguindo me ouvir bem? Pronto. É o doutor João Vitor aí, tá na live, viu? Tá viajando, mas tá prestigiando a live. Felipe Veras. O João Vitor está curtindo as praias do Rio de Janeiro. É certo. Maria Tereza está ok também. Aguardar mais um minutinho aí, doutor Gilson. A gente inicia, tá bom? Perfeito. Hoje o bate-papo aqui vai ser bastante enriquecedor, certo? A gente, dentro desse bate-papo, eu tenho certeza que a gente vai agregar na vida de algum colega advogado que esteja com alguma dúvida nesse início de carreira, né? Alguma dor, e a gente vai tentar passar para eles o que a gente verdadeiramente passou na nossa realidade também, né? Porque nem tudo são flores, né? E as dificuldades a gente enfrenta a cada dia e cada fase é uma dificuldade, né? Sempre vai existir, nunca vai deixar de existir esse tipo de dificuldade na vida do profissional e das pessoas também. Então, doutor Gilson, hoje nós vamos abordar exatamente. o tema. Pode falar, doutor. Então, o ideal que você estava falando era que a gente já iniciasse pronto, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que a realidade não é essa, né? Principalmente para quem está começando agora, para a jovem advocacia, para o recém-formado em direito. E nada melhor do que poder compartilhar, né, experiência, contribuir com todo mundo que está chegando aí. Acho que isso é de suma importância. Doutora Saúde, doutora Fernanda aí entrando, a Liliane. Doutor Gilson, vamos fazer uma breve apresentação aqui nossa, certo? Para quem não conhece a gente, para poder saber quem nós somos, a nossa história, certo? Como a gente iniciou na advocacia, o que a gente passou, o que a gente passa no nosso dia a dia ainda, como foi que a gente enfrentou as dificuldades da vida, e isso é muito importante a gente estar passando os colegas advogados que estão enfrentando essa dificuldade no início de carreira, certo? Doutor Kevin aí, seja bem-vindo. Tive o cuidado de ligar para ele, fazer algumas perguntas, Felipe Veras, saber das dificuldades. Eu vi que a grande maioria das dificuldades são as mesmas, certo? 90% todos os profissionais eles passam, certo? Tentei mapear essas dificuldades de uma forma mais objetiva, né? E tentar passar para cada um de vocês, do nosso ponto de vista, é claro,
como a gente pode fazer para estar superando todas essas dificuldades, as dores, né? As indecisões, as dúvidas, os problemas que a gente vai enfrentando a cada dia, né? Um dia de cada vez e cada dia o seu mal, né? Com Nathaniel, certeza. seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Nilson Coelho, sou advogado, tenho 15 anos aí de atuação aí no exercício da advocacia, certo? E estou aqui de Camusim, tenho um escritório já modestamente consolidado, né, nessa área do direito previdenciário, do direito do consumidor, certo? E nesses 15 anos exercendo a profissão de advogado, eu vi o quanto é difícil você estar advogando, porém gratificante, certo? Todos os dias tem novos desafios e a gente vai enfrentando à medida que essas dificuldades vão aparecendo, certo? Então, gostaria que o Dr. Gilson também se apresentasse um pouco, certo? Saber quem não conhece o Dr. Gilson, saber da sua história, da sua carreira, da sua vida profissional no exercício da advocacia. Dr. Gilson, com a palavra. Olá, pessoal. Bom dia, os advogados, colegas, amigos, estudantes de direito que estão chegando agora na live. Eu sou o Gilson, advogado, tá? Inicialmente, gostaria de agradecer aí pelo convite do Dr. Zé Nilson Coelho, parceria de longa data, conhecimento também de longa data, e estou estreando aqui nas lives, né? O Dr. Zé Nilson Coelho aí já é bastante conhecido, praticamente todo dia posta vídeo aí na internet, o que é muito importante, principalmente para a advocacia de um modo geral e também para os jovens advogados, né? Para os estudantes de direito. Então fica aqui meu agradecimento pela participação nessa live, que com certeza só tem a somar, né, para toda a advocacia, com certeza só tem a somar para quem está chegando agora na advocacia, para quem quer conhecer o início da advocacia, quais são esses desafios, né, enfrentados por todos os advogados, e aqui eu repito, por todos os advogados, né? Quem falar que não sofreu perrengue ao longo da vida, quem falar que não enfrentou desafios, quem falar que não precisou da ajuda de alguém ao longo da carreira, ao longo da história, é fora do comum, porque comumente a gente sempre precisa, né? O doutor Danilson, como falou, tem aí seus 15 anos de advocacia, eu estou beirando 12, estou beirando os 12 anos de advocacia, e ao longo do tempo a gente tem participado, tem atuado em parceria em alguns processos, algumas demandas ao longo da vida, e aqui fica o meu agradecimento inicial por participar desse momento. Eu sou advogado, né? Sou camusinense nascido, camusinense de coração, adoro minha terra. Graças a Deus tenho a possibilidade também de atuar em outras comarcas também, mas principalmente aqui na comarca de Camusim. E como vocês sabem, né, já perceberam, essa é a minha primeira live. Esse é o meu primeiro momento aqui com vocês, certo? Espero com certeza participar de um momento também, tá? Mas fica aqui meu agradecimento pela participação e pela essa oportunidade ímpar. Doutor Gilson, também quero agradecer aí os seguidores do Instagram que estão participando da live. Tenho certeza, você que é jovem advogado, que também é advogado, já é advogado militando há alguns anos, fique até o final, que eu tenho certeza que algum feedback você vai ter, certo? Você vai aprender algo novo e com certeza a soma de conhecimento que a gente adquire com os colegas, tendo bate-papo, diálogo, parcerias, a gente vai enriquecendo mais o nosso conhecimento e com certeza atingindo o nosso objetivo de vida, né? Eu passo a palavra para você iniciar aqui a live, doutor Gil, para a gente adentrar já no assunto, até porque só tem 1 hora. Perfeito. E já passou. Vamos lá, né? Vamos começar. Já passou. Perfeito. Então, a palavra está contigo aí, doutor Gil. Excelente, obrigado, doutor. O doutor Zé Nilson, o tema da live, escolhido aqui pela gente, foi o que não te contaram sobre o início da advocacia, né? E não tem nada mais importante do que a gente conhecer a vida, principalmente, de quem está aqui falando. Tá?
É muito simples, é muito tranquilo a gente falar de forma teórica, tá? Abordar teorias sobre o que seria o mundo ideal na advocacia. Mas aí eu já começo com uma pergunta bem direta, né? Muitos conhecem aqui o doutor Zé Nilson, advogado, tá? Mas quem foi o doutor Zé Nilson recém-formado? Tá? Eu gostaria que você trouxesse para a gente já de início, doutor Zé Nilson, essa tua experiência, né? Essa tua vivência após sair da faculdade. Assim que eu me formei, Gils, eu tinha um desejo, certo? Na verdade, não era um sonho, mas de ser delegado da Polícia Federal, certo? E aí, quando eu saí da faculdade, tirei minha carteira da OAB, eu fui estudar para concurso, certo? E ao longo desse período, que só foi um ano, e o concurso que eu desejava e almejava, ele não saía, acho que foi só sair em 2012, eu comecei a estudar em 2009, 2010, e muitas pessoas chegaram para mim, né? Chegavam para mim e diziam, rapaz, vai advogar, tu tem esse perfil, tu é um cara desenrolado, né? Tem desenvoltura, certo? E aquilo fazia com que eu refletisse de verdade, certo? Até que, passado um ano de estudo, eu resolvi verdadeiramente enveredar para essa área da advocacia de verdade, certo? Sem medo, certo? Não é, eu escolhi estudar para concurso, não foi com medo da advocacia, certo? Eu sempre fui uma pessoa mais destemida, apesar dos medos existentes, isso aí é normal, é natural, certo? A dor que os jovens advogados, as dúvidas, estão sentindo hoje, eu senti, certo? É por isso que eu me solidarizo com eles. Mas, assim, quando eu comecei verdadeiramente a advogar, fiquei um pouco perdido, né? Primeiro, qual a área que eu iria atuar, certo? Como eu iria atuar? Onde eu iria atuar, certo? Como é que eu faria para montar meu escritório? Que na época eu não tinha essa condição financeira para poder montar um escritório já da noite para o dia, certo? E eu resolvi, morar em Fortaleza, retornar a Camusim, certo? Exerci alguns cargos antes lá em Fortaleza, certo? E retornei a Camusim já em 2012, com um desejo, já com a certeza de que eu montaria meu escritório e com certeza eu iria iniciar a minha carreira na advocacia, certo? Mas as dúvidas, os medos, as angústias, isso todo dia passava na minha cabeça, certo? Apesar de eu ser uma pessoa destemida, uma pessoa confiante, e sempre confiar no meu potencial, ainda assim eu tinha assim, certeza, sabe? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir viver da advocacia? Eu vou conseguir construir de verdade a minha independência financeira? Certo? Não queria mais estar dependendo de família, certo? E eu acho que todo mundo tem esse desejo, né? E quando a gente se forma, a gente pensa que é automático, mas não é automático, certo? Não pense que é automático, se formou e no outro dia já vai ganhar dinheiro, não vai ser assim. Então, é isso. É isso, Eu acho, Deus. eu acho interessante, doutor Denilson, essa sua colocação e a pergunta foi muito direta nesse sentido de conhecer exatamente esse desejo inicial, né, da grande parte, grande maioria dos estudantes. E na faculdade, aluno da faculdade, pelo menos eu falo pelo meu curso de Direito, né? Eu sou aluno da UVA, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, me formei lá. Tive a oportunidade de estágio aqui em Camusim, lá também. Mas ao longo do curso, né, a gente se depara com muitos colegas mesmo que, obviamente, claro, não descartam a advocacia, mas tem uma grande parte dos estudantes de direito que tem como pretensão prestar algum concurso público, né? Estuda direito, quer se formar, mas para ter a graduação prestar algum concurso público. Assim, comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente, né? Inicialmente, eu não queria advogar, não queria. E mais também porque no decorrer do curso, da graduação, eu tive a oportunidade, logo ao final,
nos últimos 2 anos, integrar aí o quadro de estagiários do Ministério Público, né? Da Promotoria de Justiça aqui em Camusim. Tive a honra aí de ser estagiário aqui no Ministério Público. E esse contato com o MP, o doutor Zé Nilson sabe, inicialmente, acho que despertou em mim a vontade de fazer também concurso público. Então, assim, inicialmente, o doutor Zé Nilson sabe, quem é mais próximo também tem esse conhecimento, que a minha intenção era, de fato, enveredar pelo concurso público e ir para o Ministério Público. Isso foi um desejo muito grande ao longo de muito tempo, certo? Então, quem me conhece sabe, né, que inicialmente não era o meu desejo inicial, né, advogar. Né? E aí teve essa oportunidade, né, de ser convidado para trabalhar em alguns escritórios, o Zé Nilson também convidou, e estamos aí nessa parceria, certo? Até hoje. Então, a advocacia, pelo menos na minha vida, dessa forma, né? E aí, doutor Zé Nilson, eu questiono também acerca da participação da família, né? Nessa decisão inicial do jovem advogado, né? Das pessoas que estão começando agora ou saindo da faculdade. Tem muita gente que pode até ter o desejo da advocacia, né? Mas o direito ele abre um leque tão grande de possibilidades, né? E além desse leque de possibilidades tem o fator família, né? E aí como foi que a família, no caso, na sua vida teve essa participação? Teve alguma influência nessa definição pela advocacia? Gils, na verdade, eu não digo influência, né? Apesar de terem me apoiado em tudo, mas influência eu não tive, certo? Eu não tive. Eu fui mais por questão de identidade, certo? De exclusão, né? Eu já sabia o que eu não queria, que era a área da saúde, né? Muitos querem medicina, odontologia, e essa área da saúde eu já tinha certeza que nunca passou pela minha cabeça que eu jamais iria enveredar por essa área. Então, assim, sempre me identifiquei com o direito, certo? Sempre vi que o direito ele é muito amplo, certo? Ele tem um leque de oportunidades, certo? E, como eu te disse, por questão também de perfil, certo? Foi também o que pesou para eu estar deixando de estudar na época para concurso e enveredar de vez na advocacia, foi a minha personalidade, sabe? Eu não sei todos os dias estar fazendo a mesma coisa. Eu não me vejo, certo? Por isso que eu tinha assim, esse desejo de ser delegado da Polícia Federal, porque eu imaginava que era algo operacional, todo dia ia ter operações e tudo. E teve uma vez que eu fui acompanhar um cliente na Polícia Federal, não sei se foi em Parnaíba ou foi em Fortaleza, um delegado chegou para mim e disse: aqui, doutor, o cara com marca-passo, o cara tinha 38 anos, se não me engano, um cara novo. Olha aqui, doutor, fartei e eu dizendo para ele o meu desejo, né, de ser delegado da Polícia Federal, queria ser e tudo, aí ele abriu o arquivo lá dele e disse: a quantidade de inquérito aqui, isso daqui é o que está me dando dor de cabeça, é muita pressão, aqui ninguém perde prazo, tem que entregar tudo dentro do prazo, e isso daqui não é vida para ninguém, não. E aí aquilo dali foi que fez com que realmente eu abandonasse, certo? Esse meu desejo e enveredasse para a advocacia. A família sempre apoiou, né, o que a gente escolhe, assim, eu não tive esse problema, certo? Sempre me apoiaram e tudo. E quando eu iniciei, certo? Eu iniciei com as dificuldades que todo advogado. Não pense que foi diferente, que não foi, certo? Quem me conhece desde o início, certo? Tem alguns colegas advogados aqui, você é testemunha disso, que a gente começou do zero mesmo, sem nenhum processo, foi construindo, certo? Na época a gente atuava mais no direito criminal e a gente foi crescendo com alguns resultados, foi crescendo e ano após ano a gente foi de fato obtendo esse crescimento de forma, na época, hoje eu estou vendo que a gente crescia de forma desorganizada, né? A gente deixava o operacional tomar conta demais da gente e a gente esquecia do fator organizacional de dentro do escritório. Então, assim, a gente cresceu verdadeiramente, iniciamos do zero
e chegamos até hoje com uma quantidade de processos que a gente já atuou significativo, certo? Eu acredito mais de uns 5 mil processos a gente já deve ter atuado. E essa experiência e esse crescimento com o passar dos anos é que fizeram com que nós tivéssemos uma maturidade suficiente para entender que a advocacia ela demanda tempo, certo? A advocacia ela demanda tempo. Doutor Zanilson, com certeza concordo plenamente com a colocação, sobretudo nessa necessidade de... Há dias atrás a gente conversava sobre respeitar os processos, né? De não pular etapas. Na advocacia não é diferente. É claro que no começo a gente quer obter resultados rápidos, quer ver principalmente, né, a possibilidade de ganhar os seus honorários, tá? Que advogado trabalha, com certeza tem amor pela profissão, mas também a gente trabalha para viver, né? Viver e procurar viver bem, né? Com aquela área que a gente escolheu, né? E aí, essa necessidade de respeitar os processos, né? Primeiro, a escolha do curso, formou em Direito, inclusive já no curso de Direito tem um núcleo de prática jurídica, né? Nos cursos de Direito, no qual a gente já tem aquela oportunidade de já ter um breve contato com o peticionamento, com um certo atendimento. Eu não sei se você teve oportunidade também de fazer estágio, né, doutor Danilo? Estágio em escritórios, teve possibilidade? A minha dificuldade, como eu morava em Fortaleza, né? Eu era adolescente e queria sempre estar vindo a Camusim, nos finais de semana, eu verdadeiramente não tive muitas oportunidades de estágio, certo? Fiz um estágio uma época na Defensoria Pública, mas assim, não foi aquele estágio que enriqueceu o meu conhecimento, né? Não pela própria defensoria, pela instituição, pelo defensor que eu trabalhava, mas a minha mentalidade era outra, certo? Na época eu gostava de se divertir mesmo, sabe? Estava naquela fase da adolescência, queria vir a Camusim todo feriado. Então, assim, eu não queria ter esse compromisso, certo? Porque às vezes eu chegava em Camusim na sexta, eu não queria retornar logo na segunda, eu ficava ainda segunda, aí na terça que eu retornava a Fortaleza, eu não queria ter esse compromisso certo. Então, eu fui aprender de verdade mesmo, certo? Passei por outros lugares, mas eu fui aprender de verdade mesmo. Foi na marra, foi no dia a dia, foi errando, certo? Foi errando. Hoje a gente erra menos, mas o erro ele exatamente vai... Eu iria exatamente questionar esse detalhe, né? Sobre o teu sentimento, e eu acredito que eu compartilho do mesmo sentimento, após sair da faculdade, após sair dos estágios, né? Esse sentimento de se sentir pronto ou não para o exercício da advocacia. Tá? Porque pela a gente sabe, na realidade é comum essa ideia de que a faculdade ela não prepara para a advocacia, para o dia a dia, para a prática. Eu acredito que os estudantes de direito, os advogados de modo geral, eu acredito que compartilham do mesmo pensamento. Né? A gente vê, obviamente, né, tem contato com profissionais, mas o dia a dia, a prática, o início da advocacia, é claro que a gente se depara com muita coisa nova, né? E eu acredito que esse deve ter sido teu sentimento também, né? Ao sair Gilson, dessa... a faculdade, assim como a escola, né, a metodologia do ensino do Brasil, eu acredito que ela está altamente ultrapassada, né? A faculdade também não é diferente. A faculdade se preocupa muito com a teoria, né? Mas a prática fica fazendo aqueles estágios no final da faculdade que, na grande maioria, não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Você vê na faculdade, na nossa época não tinha essa questão de marketing digital, mas você não vê uma disciplina de gestão de escritório que você vai precisar, certo? Você não vê uma disciplina sobre vendas, né? Gatilhos mentais, precificação. Pense numa dor da advocacia, é saber precificar isso. E não é uma dor só da jovem advocacia, não.
pessoas experientes até hoje, com 10 anos, 15 anos de mercado, de atuação, não sabem precificar, não sabem cobrar, tem essa dificuldade, que tem a ver também com a crença de não merecimento, e aí envolve uma série de outras coisas. Mas a faculdade, ela deveria 50% é teoria, 50% prática. E as disciplinas, elas caminharem juntos, certo? Disciplina prática. Porque quando você se forma, você pode ser até o primeiro, pode ter sido o primeiro aluno da sala, certo? Na faculdade, mas na prática é totalmente diferente. Totalmente diferente a realidade, certo? A faculdade, ela não ensina o aluno a manusear os sistemas da justiça, né? A pessoa vai aprender mesmo na marra, na dor, no sofrimento, certo? Então, isso ninguém se preocupa, entendeu? Então, eu acho que tem que mudar essa metodologia, certo? Eu tenho me preocupado com isso, certo? E essa live é o início de um projeto que eu estou pensando que eu já tenho a certeza que vai ser executado, de tentar passar para a jovem advocacia um pouco da realidade, um pouco da realidade do advogado, né, do dia a dia, das dores que enfrenta, certo? As pessoas costumam passar somente as coisas boas, mas existem muitas coisas ruins, certo? E a gente tem que ter, além do conhecimento técnico, além do conhecimento empreendedor, a gente tem que também ter muito equilíbrio emocional, porque desgasta muito o profissional, certo? Mas é uma coisa que, ao final, vale a pena. A advocacia, ela vale a pena, certo? Vale a pena você investir. Vale a pena você investir em você, vale a pena você investir na profissão, vale a pena você investir no seu potencial. Agora, tem que se pagar um preço. E esse preço é caro no início, certo? Mas vale a pena. Tem alguns detalhes, doutor Danilo. Você falando dessas dificuldades iniciais do exercício da advocacia, e você, inclusive, já citou aí o que te motivou a abrir o escritório, e também citou essa necessidade de algum conhecimento, aliás, de conhecimento a mais, além da teoria que é passada, né, nos bancos das universidades. E você falou da abertura do teu escritório inicial, que começou do zero, e aí eu gostaria que você pontuasse esses desafios iniciais com o que você contava inicialmente, né? Eu acredito que um desafio também grande, não só seu, de uma grande parte, acho que a grande maioria dos advogados, é essa definição, tá? Iniciou, pegou a vermelhinha, está com a carteira da OAB, né? E aí, né? Vai fazer o quê? Vai abrir o escritório? E aí eu te questiono sobre a tua visão hoje, sobre a necessidade do escritório físico. Tá? Qual seria essa necessidade do escritório físico e de que forma a gente pode estar ampliando essa possibilidade de chegar até as pessoas conhecerem o advogado? Gilson, na verdade, vai depender da realidade de cada profissional, certo? A realidade financeira, né, que conta muito. Se a pessoa tiver recursos financeiros para abrir um escritório, eu sugiro que abra, porque ali é a identidade da pessoa, certo? É o ponto de apoio, é onde ele vai acolher os clientes, é onde ele vai prestar o seu serviço com excelência. Mas quem não tem, que é a grande maioria, que eu na época também não tive, hoje a gente tem um leque de oportunidades, né? Você hoje com esse mundo digital, você pode estar faturando altos honorários dentro da sua casa, certo? Agora você precisa saber primeiro é o que você quer, certo? Você está disposto a pagar o preço? Você vai se dedicar, certo? Você vai concentrar o seu tempo em algo que vai agregar para o início da sua profissão? Essas perguntas que devem ser feitas, e essas reflexões devem ser feitas para a gente poder tomar as decisões certas, certo? Então, assim, nesse mundo digital, tá muito fácil de você estar exercendo
a sua profissão de forma responsável, de estar obtendo honorários a curto prazo, certo? Eu não digo a médio nem a longo, a curto, só não é imediato, certo? Adotando algumas estratégias, certo? Quando eu comecei a estudar esse mundo digital, você é prova viva disso, a gente mudou completamente aqui no escritório, adotando algumas estratégias, certo? Que fizeram com que a gente trabalhasse de forma inteligente, né? Reduzisse o número de processos e aumentasse o número de honorários, né? Como é que pode, se você está reduzindo o número de processos e aumentando o número de honorários? Organização, trabalhar de forma inteligente, montar processos, certo? E aí o índice de acerto é muito maior. Quando a gente cresce de forma desorganizada, a gente o operacional ele consome o lucro, certo? E quando a gente cresce de forma organizada, certo? A gente obtém bons honorários, lucro de verdade no escritório, mantendo uma estrutura sólida, certo? Enxuta, certo? Com as pessoas certas, fazendo um trabalho que não consome tanto o juízo, né, da pessoa e o tempo. Então, assim, se a gente trabalhar de forma organizada e aonde entra a gestão, certo? A gente, o escritório é prova viva disso. De 2 anos para cá que a gente foi se organizar verdadeiramente e a nossa vida tem mudado aqui, né? Melhorou para todo mundo e a gente não tem se desgastado tanto, certo? Então, vale a pena você se aprofundar nesse estudo de marketing digital, de gestão de escritório, mesmo que você seja o único no seu escritório. Comece a montar processos. Como é que a pessoa vai chegar no meu escritório? O que é que eu tenho que fazer? Primeiro ponto. Aí você monta ali uma estrutura organizacional, como é que vai ser realizado a prestação de serviço, né? Então a pessoa entra, faz o cadastro, fala com o advogado, né? Tem um feedback, vai fazer o peticionamento. Tudo isso a gente tem que se organizar no início, certo? Se a gente não se preocupar no início, quem não for fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Vai crescer de forma desorganizada e depois, para se organizar, vai demandar tempo e vai demandar muitos recursos. É interessante, doutor Sérgio, você tocar nesse ponto, né, da abertura do escritório, da gestão interna, do cuidado com os processos. E aí eu já parto para um outro ponto que eu considero também essencial. Né? Optou advogado inicial, abrir o seu escritório, seja ele físico ou online, que hoje, graças a Deus, tem essa grande possibilidade da atuação no online também. E montou sua estrutura interna com pessoal, estrutura física, está todo bonitinho e tal, e chegou o cliente. Né? Eu percebo, né, que muitos se preocupam muito com a questão da imagem, obviamente, que é importante, indiscutível a imagem é importante, a estrutura para receber é importante, mas muitos não pensam no atendimento inicial, nesse contato inicial com o cliente, né? Outro detalhe também que eu acredito que nos bancos da universidade, alguns estágios em que o estagiário ele não tem esse contato do atendimento com o cliente, e aí quando você sai da faculdade, sai do estágio, você se prepara com o teu escritório e clientes na tua frente, né, para você atender o cliente e, obviamente, não só atender, mas tentar entregar o teu trabalho, o teu serviço, né, criar essa relação de confiança que é essencial entre cliente e advogado, né, entre advogado e cliente, acaba sendo uma via de mão dupla, a relação de confiança. E aí eu gostaria também que você citasse a importância desse contato inicial, desse saber lidar com o cliente, do atendimento inicial. Gilson, o atendimento inicial ele é tão complexo, que ele demanda, acredito que umas 3 lives para a gente estar explorando esse assunto, certo? Eu vou tentar resumir aqui o que a gente faz, certo? E a gente, nesse ponto, a gente faz com excelência, certo? Apesar de ter algumas falhas, certo? A gente reconhece isso, mas a cada dia a gente vai aperfeiçoando mais. Mas o atendimento inicial, para mim, é a coisa mais importante da advocacia, certo? Por que ele é mais importante? Porque a forma como você acolhe o cliente,
a forma como você presta aquele atendimento, o contato direto, certo? A primeira imagem, ela sempre fica na mente do cliente, certo? A forma como você, durante o atendimento, realiza as perguntas, certo? Trata o cliente, tudo isso conta, certo? E quando a gente tem um expertise a mais sobre o direito, sobre as demandas do direito, sobre a nossa área de atuação, às vezes o cliente chega no seu escritório com uma dor, certo? E você vai lá, no decorrer da conversa, você identifica 3 dores que ele esteja passando e que ele não conseguiu identificar. E aí o papel do advogado é o quê? Mostrar isso a ele, certo? Exemplificando. Diversos foram os clientes que chegaram aqui para tratar de um assunto, certo? E no decorrer da conversa, a gente alertou ele de uma ilegalidade que possa estar sofrendo, né? De um abuso no direito do consumidor, no previdenciário mesmo, e você alertar sobre esse direito e ele sair não com aquela demanda que ele iniciou, mas com outra, certo? Por exemplo, vamos falar aqui do LOAS, né? Uma pessoa que tem um filho autista, ela nos procura, certo? Diz que quer dar entrada no benefício de LOAS, certo? E a gente vê que ela, além desse direito, tem diversos outros direitos, como desconto na conta de luz, certo? Uma ação para obrigar o próprio município ou estado a custear todo como é que se diz? As consultas, né? Os exames para essas pessoas de baixa renda. Então, esse conhecimento ela não tinha, certo? E a gente vai lá, esclarece, e aí vira uma nova demanda em prol dessas pessoas, certo? Então, assim, na advocacia, o atendimento inicial ele é muito importante, né? Não é você só atender a pessoa e tá bom, tchau, e a gente vai se ver no dia da audiência. Isso é muito importante, você ter uma ficha de atendimento, que é o que a gente faz aqui, certo? Completa, com o dia do atendimento, com o horário, quem foi que atendeu, o que foi narrado na conversa, e você, ao final, pedir para o cliente assinar, certo? Porque aquilo dali ele resguarda de um problema futuro, que você possa colocar numa petição e o cliente dizer que não prestou essa informação, e você vai lá com a ficha de atendimento e mostra a ele, ó, você disse e assinou. Então, assim, não acontece muito com a gente, apesar de a gente se resguardar muito. Mas vai acontecer, né? Se não aconteceu com um colega, ainda vai acontecer. Porque existem casos que, às vezes, a parte omite uma informação para a gente, certo? E a gente, com toda boa vontade, boa fé, coloca ali na petição e vai dar entrada. E quando a gente vai ver no dia da audiência ali na Justiça Federal, a pessoa tem um comércio, né? Tem outra renda que ela não informou ali no atendimento. Então, além da segurança, certo? Você também tem a possibilidade de estar guardando aquelas informações para que no futuro ela não fique, como é que se diz, sendo interpretada de outra forma. Porque quando você vai aqui no escritório, quando ele distribui o processo para o advogado, ele já pega a ficha de atendimento e sabe o que foi narrado. Então ele não tem problema, ele não precisa estar chamando o cliente de novo para saber o caso. Está tudo na ficha de atendimento. Raramente a gente precisa fazer uma nova entrevista. Então, isso é muito importante. E para quem está iniciando, então, comece hoje, né? Depois, se você quiser, mande um WhatsApp aí para mim, certo? Ou o meu Instagram aí, que eu mando o modelo da nossa ficha de atendimento, certo? É muito importante a gente se resguardar em questão de contrato de honorários. Tem muitos advogados ainda hoje que não fazem contrato de honorário, certo? Eu conheço vários. A própria ficha de atendimento, essas informações iniciais, elas são essenciais. Esse primeiro contato com o cliente é importante demais, demais, demais. Acredito que é o momento não só de criar essa confiança, né, de conhecer o cliente, do cliente lhe conhecer, né, de estabelecer essa relação de confiança entre cliente e advogado, e também extrair o máximo de informação possível.
Tá? Não só extrair as informações, mas como você bem pontuou, guardar essas informações. Tá? A utilização de uma ficha de atendimento, não só para pegar os dados pessoais, meios de contato com o cliente, porque o cliente às vezes muda de telefone, de endereço e não comunica. E aí você Ponto de referência, né, Gilson? O ponto de referência tem esse cuidado, porque eles... de referência, exatamente, né? E o termo de declaração do cliente, né? Tem que deixar isso bem claro para o cliente. E desde o início, né, doutor Danilo? Desde o início a gente esclarecer para o cliente não só as possibilidades do processo, mas também os riscos do processo. Né? Ser claro desde o início. Deixar claro que que o cliente está lidando com um advogado. Né? O advogado não é o juiz. Né? Muitos clientes, infelizmente ou felizmente, chegam com aquela certeza, aquela vontade de entrar com o processo, procuram um advogado, e é de suma importância que os advogados, de modo geral, principalmente quem está começando agora, tomar esse cuidado de deixar claro para o cliente esse ponto central, né? De que existem possibilidades, mas existem também os riscos do processo, e é interessante a gente deixar isso claro desde o início. Não é isso? Muito importante. Né? Quem tiver interessado na ficha de atendimento, depois manda um direct aí no Instagram, então manda um WhatsApp que eu envio um modelo aqui do escritório para você aplicar aí adaptar no seu escritório e fazer da sua forma, né? Doutor Zé Nilson, dando seguimento aqui à nossa conversa, outro detalhe importante, que eu até citei no começo, é essa relação com outros advogados também, né, com outros escritórios. E aqui eu lanço uma pergunta bem direta também, como lidar com outros advogados, com outros escritórios. Os outros advogados dos escritórios, na sua visão, é concorrência ou é parceria e possibilidade de crescimento? Quem me conhece, né? Quem me conhece há um pouco e já sentou comigo para dialogar sobre esse tipo de assunto, eu sempre disse e sempre direi que quanto mais advogados tiver, mais oportunidades teremos, certo? Por quê? Porque o advogado ele vai atrás de demandar, certo? De ter clientes, de protocolar um inicial e depois de protocolar dessa inicial, vai precisar de outro advogado para contestar, para realizar uma defesa de uma aplicação de multa, dentre outras formas de prestar o serviço. Então, assim, quanto mais advogado, na minha visão, melhor. Mas quando a gente se forma, a gente tem um pensamento de que o direito está saturado, tem muito advogado por metro quadrado, certo? O Brasil realmente ele é o segundo país que tem mais advogado, acho que o primeiro é a Índia, e proporcionalmente o Brasil é o que tem mais advogado de verdade. Então, é um leque de oportunidades, né? Um infinito de demandas que você pode, de alguma forma, adquirir esse serviço. Então, assim, você não deve ter esse receio, certo? O que você deve se preocupar é com o seu conhecimento, é você estar se superando a cada dia, né? Quem trabalha aqui no escritório sabe que a minha mentalidade é a gente se superar cada vez mais. Não toque em assunto de colega, não toque em assunto de escritório. O foco é o meu escritório, o nosso escritório, e a gente se superar a cada dia, a cada semana e a cada mês. Quando eu comecei a estipular metas aqui no escritório, todos os colaboradores começaram a viver, prestar um serviço de excelência, ajudando os outros, né? Então, assim, a gente não está tendo mais esse problema de estar disputando. Então, assim, a advocacia ela é um leque de oportunidades. Não precisa você estar falando mal do colega, não precisa você estar falando da prestação de serviço do colega. Cada um sabe o que faz, certo? Cada um sabe a excelência do serviço que você presta. Então, vamos tentar buscar conhecimento e se superar cada dia. Esqueça o colega, esqueça a concorrência, foque em você, que eu tenho certeza absoluta que você irá crescer e
verdadeiramente prosperar nessa área. É importante você citar esse detalhe em relação à relação com outros advogados até, e, de fato, ter a consciência, a plena consciência de que a tua experiência, o teu conhecimento, ninguém tira, tá? Ninguém tira. Os anos de experiência, os anos de conhecimento, a tua trajetória, né? Ninguém tira. Né? E quem me conhece sabe, inclusive aí os colegas advogados aí que me conhecem, que eu particularmente, eu sou totalmente parceiro. Né? Eu, particularmente, eu não encontro, eu não trato como concorrência, trato como parceria. Né? E não foi tratado aqui, mas acho importante, no decorrer da carreira em si, a definição de uma determinada área. Né? Inicialmente, a gente acaba trabalhando com muita coisa, com muitas áreas de direito, e no decorrer do tempo a gente vai afunilando para encontrar uma determinada área. Eu atualmente atuo mais, né, as maiores demandas são na área previdenciária. Conheci o direito previdenciário e me apaixonei pela direito previdenciário. E, graças a Deus, hoje, né, tenho a possibilidade não só utilizar o conhecimento para mim, mas também poder ajudar os colegas também. Gilson, Quem conhece sabe que na vida, uma né, coisa, sempre uma, que uma coisa solicita colaborando. Uma coisa que eu esqueci de falar, viu, Gilson? Que é muito importante, cara. A gente tem que ter humildade, certo? De Sim. reconhecer que a gente não sabe de tudo, certo? Que a gente precisa dos colegas, certo? Precisa de parcerias. Cada conversa que eu tenho com um advogado, eu aprendo alguma coisa, eu fecho uma parceria, eu ganho algum feedback, sabe? E eu trago para o escritório e aplico. Então, assim, quando a gente se forma, né, a gente não tem humildade. A gente acha que sabe de tudo e a gente não busca orientação, a gente não busca aconselhamento, a gente não busca um mentor para nos direcionar, certo? De preferência uma pessoa que já esteja no lugar que a gente almeja, certo? Um advogado experiente, de sucesso. A gente não tem essa humildade. A gente vai adquirindo essa humildade com o passar do tempo, depois das frustrações, dos problemas, certo? Então, o advogado que se forma, ele tem que ter essa humildade, porque se ele tivesse humildade de pedir ajuda, de pedir um aconselhamento, de pedir uma orientação, ele vai crescer muito mais rápido, ele vai acertar muito mais. E isso ninguém faz, a grande maioria não faz, né? A gente sai da faculdade achando que sabe de tudo, que não precisa de ninguém, e tenha certeza, se você não tiver humildade no início da sua carreira, a vida vai lhe ensinar a ter, porque cada dia você vai passar por alguns perrengues que vai te mostrar que tu não sabe tudo, vai te mostrar que tu não é autossuficiente. E manter essa humildade ao longo da carreira também. Né? Ao longo da carreira, cada dia que eu estudo. Embora você tenha construído uma longa história, muitos anos de advocacia, ter um escritório próprio, mas não esquecer o início. Né? Não esquecer que lá no início você precisou de alguém, lá no início você precisou tirar dúvida com alguém, lá no início você precisou da orientação de alguém, né? Sobre como caminhar, sobre como o melhor caminho a trilhar. E essa humildade tem que existir no início e no decorrer da advocacia. Gil, De fato, reconhecer o outro colega advogado como parceiro, né? E possibilitar que ambos cresçam, né? Utilizem a advocacia em prol do crescimento comum. Gilson, quem me conhece sabe a preocupação que eu tenho de colegas advogados não saírem da profissão, certo? Eu falo para as pessoas, eu fico doente quando eu vejo um colega que não está exercendo a profissão, certo? Eu fico doente quando eu vejo colegas se saindo do início da carreira. Não, agora eu vou fazer minha pós-graduação, nada contra, tem que se especializar. Agora eu vou fazer meu mestrado, que depois do mestrado eu vou estar preparado. Não, agora eu vou para o doutorado. E fica fugindo do início, certo? Se você ficar fazendo isso, se enganando, né? Se não for para se capacitar, se for para se enganar, tenha certeza
que mais dia ou menos dia você vai dar de cara com a realidade. Então é melhor você enfrentar logo, pedindo ajuda, pedindo aconselhamento, e aí você vai crescendo paulatinamente, certo? A cada dia você vai se superando. E isso daí tenha certeza que você vai errar, você vai passar por muitas dificuldades, mas quando você tem um mentor, se aconselha com as pessoas certas, certo? Você começa a acertar mais. Então, tenha humildade para pedir ajuda. Tem que ter E ajuda. doutor Danilson, falando de desafios, né? Falando de mudanças, a gente não somos tão velhos, né? Mas somos do tempo do processo físico, né? Acompanhamos aí essa evolução do processo digital. E uma das dificuldades enfrentadas por muitos advogados também é exatamente o digital, né? Os novos sistemas do judiciário, né? Essa necessidade cada vez mais de utilização do online. Saímos, né, muito motivados também pela questão da pandemia, que infelizmente foi um período triste na história, mas que forçou o judiciário e a advocacia de um modo geral a caminhar a passos largos no caminho do digital. Né? E aí, o que, é que você vê nessa nova fase? Como você tem recebido essa nova fase do digital? Gilson, eu tenho recebido com bons olhos, certo? Tenho buscado me aprofundar cada vez mais nessa área, tá certo? Conhecer, aplicar, né? Você é prova viva disso, em estar aplicando aqui no escritório e a gente tem crescido muito mais, certo? O digital, se você aplicar as estratégias certas, você cresce de forma acelerada, tá certo? O processo você vai ter que passar. Mas uma coisa que na época do físico a gente demandava 5 anos, hoje em 6 meses você pode estar tendo esse resultado se você adotar as estratégias certas, entendeu? Então, assim, eu sou a prova viva disso. Eu tenho 15 anos de advocacia e de 2 anos para cá eu comecei a aplicar esse digital, né? Na nossa profissão. E você é a prova viva disso, que a gente tem crescido, triplicado, quadriplicado os resultados, né? Com as facilidades e as ferramentas certas, certo? Agora é preciso conhecimento, certo? Onde você concentrar o seu tempo, estarão os seus resultados. Então as pessoas têm que mudar os hábitos, certo? Tem que mudar a mentalidade. Deixar de estar priorizando a novela à noite e estar assistindo um vídeo de marketing digital no YouTube, certo? Como prospectar clientes na advocacia, dentre outros vídeos que te ensinam isso, certo? O conhecimento está lá na internet. A internet, quando você utiliza ela para o bem, para agregar na sua vida, lá é uma infinidade de oportunidades que você e de conhecimento que você pode ter. Só que as pessoas preferem um caminho mais fácil, preferem à noite estar na esquina falando da vida alheia, né? Prefere ali estar acordando 9 horas da manhã, certo? Prefere ir trabalhar um dia sim, 30 não, tá certo? Então, assim, por que muitos desistem? Porque aplicam ali um mês, né? E não vê resultado, aí volta. Tem que haver uma constância. Em tudo na vida tem que haver uma constância. Se você não der continuidade e desistir diante da primeira dificuldade, nada na sua vida você irá conquistar. Nada. Não é só na advocacia, não. Até no seu crescimento pessoal e profissional, né? Sobre essa necessidade de mudar hábitos, mudar pensamentos, né? O pensamento inicial que fica, né, para quem inicialmente está começando na carreira, é que a advocacia seria apenas peticionar, seria apenas despachar processo, seria apenas o atendimento, mas o advogado também, e quem atua na área sabe disso, que acaba precisando conhecer um pouco de tudo, inclusive de informática, inclusive de redes sociais, né? Porque o mundo hoje, a internet, o online hoje, ele não pode mais ser visto como um obstáculo, como um limite, mas como um horizonte praticamente infindável de possibilidades, né? E é importante que a jovem advocacia, para quem está começando atualmente, para quem está começando hoje, tenha essa consciência
de abrir a mente, abrir os horizontes e ver que o direito hoje, a advocacia hoje, não é só teoria, não é só peticionamento, não é só fazer audiência. Tem essa necessidade, sim, gritante, aí batendo na porta direto, de você conhecer esse novo mundo, tá? O mundo online, das redes sociais, tá? Da informática em si, porque um detalhe chama a atenção aqui. Às vezes, você tem o dinheiro, tem o recurso, mas não tem quem faça. Mas não tem quem faça. E aí, no belo dia, você está lá para entrar, para fazer uma audiência, né? Precisa ter o processo e a tua leitora lá não está funcionando. E aí? Vai se salvar com quem? Se você não tiver esse conhecimento básico, né, de informática. Então, isso é de suma importância. Falta 4 minutos, certo? É bom a gente fazer as nossas considerações finais, certo? Tem muita coisa a ser dita ainda, assim. A gente vai marcar uma live na próxima semana sobre outro assunto, pode ser o atendimento inicial, eu irei publicar aí nas redes sociais, certo? Toda semana a gente vai estar fazendo uma live, ou até mesmo um podcast com alguns convidados, para a gente tentar, de alguma forma, agregar na vida desses colegas advogados que estão tendo essa dificuldade aí no início da carreira, certo? O nosso foco é esse, certo? De agregar na vida dessas pessoas, e tenho certeza que se você continuar participando, né, nos seguindo e vendo realmente e aplicando o que for aprender, tenha certeza que você vai ter sim bons resultados na advocacia. Agora, não pense que é da noite para o dia, né? Demanda tempo, demanda atenção, demanda comprometimento, demanda foco, demanda resiliência, demanda constância, certo? Então, se você não tiver isso, nada na sua vida irá mudar. Então, faça isso na advocacia, faça isso na sua vida pessoal, faça isso em outros pilares da sua vida, que tenha certeza que você não é diferente de mim, que não é diferente dessas outras pessoas que atingiram o sucesso nessa área. A gente só precisa estar adquirindo o conhecimento certo para a gente poder estar acertando e colhendo bons frutos, certo? Doutor Gilson, as suas considerações finais aí para a gente poder concluir. Agradecer novamente pela participação, pela oportunidade, deixar esse conselho, né, para quem está começando agora, para a jovem advocacia e para os estudantes de direito, de modo geral, para focar nesses pilares, né, para focar nessa necessidade de conhecer, de abrir a mente, né, de mudar hábitos, certo? E, na medida do possível, sempre poder contar e ter a humildade de se reconhecer como ser humano em desenvolvimento. Tá? Estamos sempre crescendo, sempre aprendendo, tá? E sempre que possível, né, desfrutar desses momentos de compartilhamento de conhecimento, que com certeza a gente só tem a evoluir cada vez mais. Agradeço também aí a participação de todos, agradeço a participação do Dr. Gilson, né? É uma pessoa que realmente tem ensinado muito, certo? Principalmente no que diz respeito às qualidades de um ser humano, certo? O Dr. Gilson é uma referência, acredito, em todas as áreas, todos os pilares da vida, um ser humano humilde, certo? Prestativo, certo? Que se doa às outras pessoas. Continue assim, Dr. Gilson. Quero agradecer a todos que assistiram à nossa live, certo? Na próxima semana eu vou lançar uma nova live com outro assunto, certo? Dentro desse tema, né, do advogado no início da carreira, e tenho certeza que a gente, de alguma forma, vai colaborar na vida de cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês e um forte abraço. Abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, pessoal.